Olá, bom dia. Vamos passar aqui as principais notícias que podem movimentar a bolsa no dia de hoje. Câmara aprova projeto que isenta do imposto de renda quem ganha até 5 mil por mês. A Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei 1087/25 do Poder Executivo que concede desconto para zerar o imposto de renda das pessoas físicas de quem ganha até 5 mil mensais. Institui cobranças adicionais para aqueles com rendimentos tributáveis acima de 600 mil ano. A proposta será enviada ao Senado. A intenção do projeto é aumentar o escalonamento dos tributos cobrados com base na chamada alíquota efetiva. A agenda econômica nos Estados Unidos está prejudicada pelo shutdown, que estendeu a divulgação de dados oficiais apurados pelo governo. Hoje não sairão pedidos de auxílio-desemprego e encomendas à indústria. E amanhã, o adiamento frustra a alta expectativa com os números. A ação do Fed. Casa Branca congela fundos para estados democratas com punição durante a paralisação. OpenAI atinge a variação de 500 bilhões de dólares após vendas de ações. OpenAI se torna a startup mais valiosa do mundo, superando a SpaceX de Musk. Mais notícias. A Ásia fecha em alta, seguido Nova York. Ecotecnologia. China continua sem negociações. Algumas notícias. Forças israelenses interceptaram uma frota de cerca de 40 barcos que transportavam centenas de ativistas pró-Palestina e tentando romper um bloqueio naval e levar ajuda humanitária à faixa de Gaza. Fluxo de investimento na B3. Estrangeiros entraram com 162,46 milhões, institucionais saíram de 302,76 milhões, pessoas físicas entrada de 90,62 milhões, data dia 30 de 9 de 2025. Futuro mistos com shutdown e apostas em cortes do Fed. Os índices futuros dos Estados Unidos operam mistos, nesta quinta, em meio à primeira paralisação do governo em quase 7 anos. Mesmo com o impasse, o foco segue na política monetária. Após dados fracos da ADP, o mercado reforça a expectativa de novos cortes de juros pelo Fed ainda em 2025. Bolsas da Ásia fecham em alta após ganhos em Wall Street, com recorde em Seul. Relativo a dividendos, Cirela paga proventos nesta quinta, dia 2, confira o valor por ação. Então, Cirela pagando dividendos hoje. E Redditor também paga proventos nesta quinta, 2. Votação da medida provisória alternativa do IOF é adiada e acontecerá às vésperas de perder a validade. A votação ocorrerá na manhã da próxima terça-feira, 7, a partir das 9 horas. A medida provisória caduca na quarta, 8. O governo de São Paulo interdita 6 estabelecimentos em ação contra a contaminação por metanol em bebidas. Mais notícias aqui, agora da Oi, e da Vital. Justiça congela bens da Vital, ex-controladora da Oi. A Vital disse que os efeitos da decisão não geram impactos sobre a estabilidade operacional da companhia ou a continuidade e a qualidade dos serviços prestados aos seus clientes.
aqui as manchetes do dia. Pelo valor econômico, Câmara aprova a isenção de imposto de renda até R$5.000. O Globo também passa essa informação. Saiu também pela Folha, né? Estadão. Os principais indicadores. No caso, às 11 horas, vai sair vários indicadores. E além dos indicadores, tem uns eventos, principalmente na China. Feriado da Semana Dourada deixa mercados fechados. Então, para o lado de lá, tudo fechado. Mercados, Ásia fecha em alta, seguindo Nova York e com tecnologia. China continua sem negócios. As bolsas de valores da Ásia encerraram a sessão desta quinta-feira em alta importante, com investidores bem humorados, com temas de tecnologia, especialmente ligados à inteligência artificial. As bolsas locais seguiram o mesmo ritmo de Wall Street e ganharam fôlego extra com a Samsung e anunciaram acordo para fornecimento de chips para OpenAI. IPC-FIP, inflação na cidade de São Paulo, marca alta de 0,65% na quarta leitura de setembro. Temos uma alta aí em São Paulo. Aqui vamos ver os componentes dos índices aqui. Habitação, alta de 1,33%, alimentação 0,64%, queda, né? Transporte, queda de 0,44%, despesas pessoais teve uma alta de 0,70%, saúde, alta de 0,90%, vestuário, ficou no 0 a 0 aí, educação também pode se dizer que no 0 a 0. Já na Itália, desemprego em agosto sobe para 6% após 5,9% em julho, a menor da série histórica. Dados veio em acordo com a expectativa dos analistas. Na zona do euro, desemprego sobe levemente em agosto para 6,3% após marcar 6,2% em julho. Então aí, mercado desaquecendo. Mais informes aí a respeito do minério de ferro. Negócios com minério de ferro estão fechados no porto de Dalian e em razão de Golden Week em Xi'an. Em Singapura, os contratos futuros estão em leve alta, 0,04 contados, 103,80 toneladas. O mercado à vista está em alta de 0,09. Informação aí sobre a Petrobras. A Petrobras e a Amazon Brasil firmaram memorando para desenvolver e adotar combustíveis de baixa emissão em operação logística, visando reduzir emissão e ampliar a eficiência. E relativo a Rapid 4 e ação Randon, né? A SP mudou as perspectivas da Randon Corp de estável para negativa e reafirmou rating, né? AA, 3 As aí. Então, negativo, colocou aí para negativo. Com relação ao Santander, o Conselho do Santander aprovou a saída da vice-presidente executiva Maria Tereza Pereira Leite. E com relação aos mercados, os mercados futuros, a Europa sobe com esperança de corte de taxas do Fed. As bolsas europeias sobem devido às expectativas crescentes de flexibilização monetária do Fed após relatório decepcionante de emprego da ADP. O governo dos Estados Unidos encerrou grande parte de suas operações ontem, depois que um projeto de lei de gastos apoiado pelo Partido Republicano não conseguiu aprovação no Senado. Mais notícias aí relativas ao petróleo, que cai por preocupação com excesso de ofertas. O petróleo estende a queda
para o quarto dia devido à preocupação com excesso de oferta. O WTI em novembro cai a 61,46 dólares, queda de 0,52%, e o Brent de dezembro a 65 dólares, 0,54%. A paralisação do governo dos Estados Unidos aumentou a incerteza sobre as perspectivas econômicas globais, enquanto as expectativas de maior produção da OPEP+ também pesam. O mercado reage ainda às previsões de bancos de superabundância nos mercados de petróleo. Banco Central Europeu, o nível atual das taxas de juros é muito apropriado. A incerteza continua muito elevada. Relativa à Qualicorp, que concluiu com a MDS Corretora para a transferência de toda a sua carteira de clientes empresariais de planos de saúde. CPMI do INSS irá ouvir hoje o ministro-chefe da Controladoria Geral da União. Vinícius de Carvalho deverá falar sobre a atuação do órgão para combater esquemas ilegais do INSS. Agora notícias sobre a querida Oi aí, A Oi informou hoje o cancelamento da AGE, marcada para o dia 9, já mudou novamente. Na reunião seria deliberada a proposta de agrupamento de ações ordinárias e preferenciais na proporção de 25:1. A razão para o cancelamento foi a decisão da Justiça do Rio de Janeiro, que determinou o afastamento de toda a diretoria e do Conselho de Administração da empresa. Seria a segunda tentativa de votar o agrupamento. Na primeira, 29 de setembro, não houve quórum.